Bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabiscos. Parou. Hoje você não vai falar, não. Você vai falar muito, Carol. Bem-vindos todos à Cabine do Filme. Esse é o podcast Rabiscos, um programa maravilhoso, apresentado sempre pela Carolina Pedrosa, para quem gosta das formalidades. Você não está no lugar errado. Quem está falando aqui é Vitor Stefano, do Sessões de Cinema. Estamos aqui hoje numa data muito especial. Estamos comemorando 1 ano de podcast Rabiscos com a Carol. Do Rabiscos não, do Cabine do Filme, né? Claro, da parte da Carol, que o Tadeu já está aí um tempão já. Mas é isso aí. Carol, quem é você na fila do pão? Se apresente para quem não te conhece ainda. Muito bem-vinda ao seu próprio podcast. Obrigada, Vitor. Estou rindo muito em silêncio para não atrapalhar a gravação. Muito obrigada. 1 ano aqui de cabine, a gente resolveu bagunçar um pouquinho as estruturas. Agradeço demais o Victor, aceitou mais uma doideira dessa e está aqui comigo nesse dia tão especial. 1 ano, gente. Quem não me conhece, meu nome é Carolina Pedrosa, mais conhecida como Carol em geral, né? Pelo mundo em geral. Eu sou apaixonada por cinema, cinéfila de carteirinha, e assim, esse podcast salvou assim meu momento de vida no passado. Assim. Eu estava num trabalho que estava muito difícil, pandemia, estava tudo muito complicado, e eu estava precisando de um projeto, eu estava precisando de alguma coisa. E esse podcast apareceu nessa hora, e desde então tem sido só alegria. Então, quem não me conhece, tem aí 1 ano de episódios para me conhecer um pouco melhor, porque esse programa é o reflexo de quem eu sou, assim, desde os temas escolhidos aos convidados e os convidados que voltam, né, como vi. Muito obrigado. Então, é a 4ª vez que eu estou aqui, então você vai já me ouvir um montão. Eu já estive aqui em animações, que foi o último, filme internacional e filmes da década passada. Foram incríveis os episódios. Muito obrigado, Carol, pela oportunidade também de apresentar, fazer esse Cicerone nesse 1 ano. E hoje ela vai ser entrevistada, gente. Não sou só eu que vou entrevistar, a gente captou várias perguntas de quem passou por aqui durante esse ano, mas antes eu vou fazer a pergunta. Eu não vou jogar você na berlinda, não vou falar qual é o seu predileto, porque daí é sacanagem. Mas eu queria te perguntar como é a sua organização para fazer o podcast na semana. Com entrevistados, sem entrevistados, como você escolhe os temas. Me coloca mais ou menos de onde sai essa cabecinha maravilhosa, como que sai o tema, o convidado, e como você faz o seu caminho desses 40 e poucos, 50 minutos, 1 hora de podcast toda semana. Bom, primeiro eu dizer que a gente não combinou, tá, gente, as perguntas antes, eu nem preparei respostas, então vai ser tudo aqui, assim, na raça, tá? Aqui é assim, não vem com isso, não vem com palhaçada, não. Bom, no começo foi muito empírico mesmo, quando o Tadeu me convidou para apresentar a cabine do filme, a gente já era amigo antes do podcast, continua amigo, mas ele falou muito, deixou muito aberto para mim, olha, pode escolher o tema que você quer, o convidado, a linha que você quer, e isso foi muito bom, mas ao mesmo tempo, no começo eu falei, gente, sobre o que eu vou falar, como é que eu vou fazer isso? Então, assim, eu tinha uma organização que hoje já é diferente. Na verdade, eu gosto de dizer que eu sou organizada, mas eu não sou tanto, assim, tem umas coisas que eu faço meio em cima da hora, sempre estou meio atrasada aqui nas gravações, né, sempre com aquela correria, mas eu tento organizar. Eu procuro sempre, primeiro, a coisa mais importante, assim, o que a linha mestra, na verdade, é o que eu acho que é interessante, que vale a pena as pessoas ouvirem. Eu não quero falar o que está todo mundo falando, eu não quero falar sobre um assunto só porque está na moda, só porque alguém falou isso esses dias. Alguns filmes eu aproveito, algumas oportunidades, alguns eventos que estão acontecendo, que eu acho que vale dar esse espaço, assim. Mas eu organizo muito, agora eu tenho planilha. Em 2022 eu sou uma pessoa com planilha, eu era uma pessoa que não tinha planilha, anotava tudo na folha ali no caderno, eu adoro caderno também. Mas agora eu tenho planilha, então eu planejo o mês, vou planejar o próximo mês, porque é um processo, né? Você escolheu o tema, você escolheu o convidado, às vezes eu escolho pelo tema, eu vou ver quem seria legal para falar comigo sobre aquele tema, às vezes eu escolho quem eu quero falar, depois eu escolho o tema, eu quero muito falar com tal pessoa, o que a gente pode falar, sobre o que a gente pode falar, ou às vezes é alguma coisa que eu quero falar sozinha e eu não achei alguém para falar comigo, ou eu acho que é um tema que eu sozinha consigo transmitir melhor a minha ideia, porque eu também gosto de ter
esses episódios que eu falo para as pessoas me conhecerem um pouco melhor, trocarem direto comigo, né? Então, é uma organização. Por exemplo, semana passada eu gravei 3 episódios, né? Então, tem semana que eu não gravo nenhum. Então, também entra na forma como... Na agenda do convidado também, né? Como é que a gente consegue compatibilizar isso? É um episódio que demanda mais preparo, então eu tenho que ver mais filmes, eu tenho que estudar mais coisas. Então, é um episódio que vamos marcar, mas a gente grava daqui a um mês. Ah, é um episódio que eu posso, que é uma entrevista, então eu vou me preparar quanto tempo eu preciso, então varia muito, assim, eu tento fazer de uma forma que também entre na minha agenda, que possa dar o melhor que eu posso, que possa gravar da melhor forma, assistir os filmes, estudar, rever, e é sempre muito gostoso, é um processo muito bom, assim, né, então você inclusive me ajuda bastante, às vezes eu venho, né, chorar as pitangas, ai meu Deus, não sei o quê, porque também é difícil sozinha, assim, de ter ideias, por isso que eu sempre falo, mandem sugestões, mandem críticas, troquem comigo, porque eu tô aqui, eu não sei como é que tá chegando em vocês. Então, é muito bom quando eu tenho essa oportunidade de trocar e trocar com quem também gosta de cinema. Então, eu não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso. Não, enrolou super bem, tá ótimo. Fica tranquila, tá super bem enroladinho. Vamos lá, eu vou pegar uma pergunta aqui. Alguém que já participou desse podcast 3 vezes. Quem é? Que não sou eu. 3 vezes, que não é você. Ai, não sei. É que tem umas pessoas que eu não sei, já comecei a perder as contas, mas o Márcio participou bastante. O Cris também, mas o Cris participou 2. A gente tá com uma terceira. Acertou. Foi o Márcio. Aê! O Márcio mandou uma perguntinha para você que eu acho que é importante para você contar um pouquinho antes e o agora. Carol, você escreveu Cartas aos Cinéfilos em 2018. Anos depois começou o podcast. Como que aconteceu essa transição das páginas escritas em direção aos bytes da internet? E no que as propostas se diferenciam e se aproximam? Nossa, pergunta do Enem, isso aí, né? Discursiva, como é que é? Dá para consultar, né? Márcio, parabéns, Márcio. 3 laudas. Frente e verso. O pessoal do direito que adora, né? O Márcio também é desse background, gosta de uma pergunta complexa, né? Então, o livro, na verdade, eu escrevi em 2017. Pega a folha de almaço. Nossa, Vi, foi longe agora. O Cartas aos Cinéfilos é um livro que surgiu em 2017, num processo que eu estava... também foi uma época que eu estava super desanimada com a vida. 2016 foi um ano mega difícil, estudando para concurso e repensando a vida. E eu comecei a escrever poesia, comecei a colocar as palavras no papel. E nesse ano de 2017 foi todo esse desabrochar da escrita, e o cinema é uma parte de mim muito grande, assim, sempre foi. Eu sempre assisti muito filme, eu lembro, eu conecto, e eu sempre falei muito de cinema com as pessoas à minha volta, e sempre tive esse comentário, né, principalmente dos meus primos e tal, meu Deus, né, você podia escrever sobre isso, você fala tanto, e é sempre uma coisa que as pessoas falavam, você tem uma visão diferente do filme, você fala diferente das coisas, e aquilo meio que, chegou uma hora, eu falei, gente, eu vou escrever sobre um filme, e começou. Foi final de 2017, acabou que virou Cartas aos Cinéfilos, 90 filmes, 90 crônicas, aquela coisa, né? Todo um processo de escrita, eu não estava trabalhando na época, então foi dedicado 100% ao livro. E 2018 foi todo um ano de processo de divulgação, de até editar e lançar. O livro foi editado no final de 2018 e começo de 2019 foi o lançamento oficial numa livraria aqui em Curitiba. E durante todo esse tempo, meio que o mundo do cinema foi se abrindo para mim, assim. Eu fui conhecendo outras pessoas, eu fui interagindo com outras pessoas do ramo e eu fui aparecendo um pouco mais. E com a escrita, com a literatura, eu acabei conhecendo o Tadeu pela internet também, né? Os melhores amigos que eu tenho hoje, os que mais próximos são amigos, né, da internet, que a gente se vê muito pouco pessoalmente, mas são conexões muito reais, muito fortes, né, Vi? E o Tadeu foi uma dessas pessoas que a gente acabou ficando amigo, e quando eu teve essa oportunidade do podcast, então não foi uma coisa que eu fui não fui atrás, ele veio falar comigo, olha, ele sabia que eu estava fazendo muitos cursos relacionados ao cinema, à escrita, que eu estava muito dedicada a essa parte da literatura, e eu sou muito fã do Rabiscos, eu já era antes de ser amiga do Tadeu, e daí quando ele veio conversar comigo que ele tinha essa ideia de fazer um programa semanal sobre cinema, e ele tinha pensado em mim para apresentar, foi muito legal, assim, até hoje eu agradeço muito ele, porque foi um convite irrecusável daqueles, assim, que a gente não pode recusar mesmo, né, Don Corleone nível, mas
E acabou sendo uma transição difícil no começo, assim. Eu sou uma pessoa mega expansiva, quem me conhece sabe que eu falo com todo mundo, mas eu sempre tive muita dificuldade na internet, assim. Foi difícil eu começar a aparecer na internet, começar a fazer live, começar a colocar foto. E daí você fazer um programa que, assim, a gente edita, mas você edita uma coisinha ou outra, você não tem como disfarçar quem você é, o que você pensa. Mesmo que, como, fazendo um link com a outra pergunta que você fez, eu escolha temas, né, que são mais afins comigo e que eu não, né, eu escolho, eu direciono, né, não é 100%, sou 100% eu, mas é uma coisa, uma curadoriazinha, e mesmo assim, a gente está exposto, né, quando você está falando aqui, quando você está dando a tua opinião, então foi um processo, no começo foi mais difícil, quem ouviu o primeiro lá, que eu gravei sozinha, explicando qual que era a minha ideia, eu falei meia hora sem intervalo, assim, sem respirar, eu tava assim numa tensão, e daí assim que foi ao ar, eu fiquei esperando, sabe, como se as pessoas fossem me dar um feedback instantâneo, assim, foi um processo de quebrar gelo, de encontrar o tom do podcast, sobre o que eu queria falar, como que eu queria falar, de me organizar, de cronometrar, de fazer planilha, tudo isso, assim, foi aos poucos, e eu fui ficando mais à vontade nesse processo. Então, o processo da escrita, de se colocar no papel é muito difícil, mas é um processo. Eu uso a palavra processo para a gente, porque é um processo mesmo. Você escrever, depois você planejar um podcast. E o bom do podcast é que a troca é mais instantânea. Você tem um convidado, você está trocando ali com alguém. O livro é muito solitário. Só que ambos duram, né? Ambos estão aí, a gente não sabe para onde vai, quem atinge, para onde vai chegar. Então, assim, não lembro o final da pergunta mais, mas assim, foi um caminho que foi se traçando, digamos assim, e eu fui seguindo, fui aceitando as coisas que foram aparecendo e fui crescendo junto com esse desafio e com a ajuda dos meus amigos e com a ajuda das pessoas à minha volta, principalmente do Tadeu, que me dá um apoio gigantesco sempre. Abraço, Tadeu! Obrigado pelo carinho sempre, por ter permitido a Carol estar fazendo esse 1 ano aqui. Eu que sou ouvinte também do Rabiscos, sou muito fã também, então parabéns, Carol e Tadeu, pela oportunidade de ter dado para a Carol. E realmente, né, a gente vai falando, os primeiros a gente está muito cru, né, e depois a gente vai pegando jeito, né, a gente também lá no Obsessões também, nos primeiros, nossa, que coisa horrível, não é horrível, é o que era melhor no momento, mas é o que dava para fazer no momento, mas hoje a gente também sente tão mais fluido, tão mais conectado, é bem legal isso, quanto mais a gente faz, melhor fica. Eu acho que, né, é bem legal. É bem isso mesmo. Bom, vamos lá. Então, Márcio, tchau, Márcio, obrigado. Também tem um episódio todo do Carta de Carolina, né? Super legal, com a Carol Solo, foi muito bom também. Sim, a foi Li, isso. Você conhece a Li? Que Li? A Li. Lisley Nogueira. Essa eu conheço. Ai. Só um pouquinho, né? Tá bom. Sim. A Lisley tem um episódio com a Carol sobre musicais no cinema, que foi ótimo. É um dos épicos que eu posso dizer aqui. Eu sinto que esse é um dos épicos. Ela não fez uma, ela fez 3 perguntas. Tá? Nossa, a menina é um arraso, gente. Porque essa menina é multiuso. Ela pinta, ela trabalha com saúde, ela faz trilha sonora, ela participa de podcast, ela corre, ela faz tudo essa menina. 3 perguntas, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma e já vou colocar aqui a minha opinião. Quão difícil é falar sobre filmes ou gêneros que você não gosta? Cadê o episódio de documentários, dona Carolina? Olha, eu jogo de volta a pergunta para você. Quem que ficou de fazer a lista para a gente fazer um episódio sobre documentários? Quem é o expert de nós dois aqui, hein? Eu não estou preparada para documentário ainda. Ouvi isso. Gente, ó, tá aí, assim, não é que eu não goste. O que eu não gosto, basicamente, eu não falo, tá? Então, assim, eu não vou parar, convidar alguém, estruturar um podcast, me preparar para falar de uma coisa que eu não gostei. Definitivamente isso não vai acontecer, porque não é um podcast que fala sobre tudo. Sobre, sei lá, por exemplo, assim, eu estava fazendo aquelas lives, né, com o Márcio, a Jaque e o Thiago no Instagram, não sei quem acompanhou, a gente estava fazendo lives semanais falando sobre 1 ou 2 lançamentos da semana, então sempre ia ter algum filme que eu não gostei. Aí ali eu falava, não gostei e tal, porque a proposta era falar sobre os filmes que lançaram, independente se gostou. Mas eu só trago para cá coisas que eu acho que eu gostaria de ouvir. Então eu não vou trazer um filme que eu não gosto.
Então, é muito difícil trazer alguma coisa assim. Então, para mim, não é tão difícil falar sobre filmes que eu não gosto, porque eu não trago. Mas, na vida real, eu falo, eu comento. Se me perguntarem, eu digo o que realmente penso. Mas, como uma das minhas propostas, ao falar de cinema e desse podcast, é trazer coisas que eu acho que vai engrandecer as pessoas, porque tudo, na verdade, tem um lado bom. É aquilo que eu sempre falo, né, gente? Vamos abrir o coração, vamos expandir. O cinema sempre vai trazer uma coisa de bom. Tipo, um dos filmes mais comentados na minha casa é As Branquelas. E é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Então, assim, o filme ser ruim tecnicamente não quer dizer que ele não possa gerar conversas, memes e discussões, entendeu? Então, eu acho que a ideia do podcast é sempre apresentar coisas diferentes, mas não falar necessariamente de coisas ruins. Eu falo com o Vitor, porque o Vitor às vezes discorda de alguns filmes, às vezes discorda dos filmes dele, do Vini, do Thiago, aí a gente conversa, fala no direct, né? Porque faz parte da arte não agradar todo mundo. E às vezes não te agrada naquele momento, não bateu com você naquela hora, ou simplesmente às vezes você não gostou, e tá tudo bem, assim. Então, é difícil, mas não é, na verdade, que seja difícil. É difícil eu trazer para o podcast. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um episódio só de filmes que eu não gosto, também dá para a gente fazer, não tem problema nenhum. Vamos pôr Mad Max nisso aí, gostei já. Ó, polêmica. E o contrário, Carol? Tem algum filme que você ama e você ainda não trouxe, porque acho que não está pronta? Acho que não, assim, uma das coisas que eu fiz no meu livro foi colocar todos os filmes que eu gosto bastante, ou pelo menos os que eu amava muito até então, porque de 2017, quando o livro ficou pronto, né, comecinho de 2018 até 2022, tem muito filme que eu vi, não só filmes que foram lançados, mas filmes que eu vi para esse podcast, inclusive, né, gente, eu assisti 10 animes em uma semana para fazer episódio de anime, então, assim, eu vi muito filme desde que começou esse podcast, que é uma alegria muito grande também. Verei muitos documentários ainda para o episódio de documentários, estou vendo mais já que era um gênero que não é que eu não gostava, mas eu não tinha muita afinidade, né? E inclusive o episódio do Cartas ao Cinéfilo, foi um episódio que eu demorei muito, pensei muito se eu ia fazer. Porque era falar do meu próprio livro, do meu próprio trabalho, imagine, né? Se a gente não fala do nosso próprio trabalho, quem vai falar? E eu não consigo. Eu sou muito melhor para vender meus amigos do que para vender o meu próprio peixe, assim. Então, eu falei, não, eu vou falar, porque tem filmes ali que eu acho que vale a pena ser falado, assim, coisas que eu escrevi, que eu realmente fui reler, e falei, nossa, nem lembrava que eu tinha escrito isso. Então, de filmes que eu amo muito, assim, eu sempre tento trazer, porque eu acho que faz parte de quem eu sou. Eu fiz um episódio só sobre Matrix, que é um dos filmes que eu mais gosto, então, eu não tenho esse problema, assim, de, tem um filme que eu não me sinto preparada, eu acho que eu preciso ver o filme. Por exemplo, os do Tarantino, eu amo Tarantino. E eu revi a filmografia inteira dele, assisti até filmes que eu não tinha visto, assisti um documentário, fui ler mais, eu me preparei para falar sobre ele, porque eu ia falar sozinha também. Então, eu não tinha ninguém para falar comigo para me dar um apoio. Mas não que eu não me sinta preparada, eu posso demorar mais um tempo, mas eu falo sobre tudo. Hoje em dia eu falo sobre tudo. Eu acho ainda mais essa fase do podcast. Não tem nada que eu diga, não estou preparada para falar agora. É só escolher o convidado certo, que me ajuda ali, que a gente segue. Eu acho que tudo dá para falar. Ótimo. Ali vai ficar com uma pergunta para o fim, que Tá. acho que é um grande finale. Já que você falou do episódio de animes, Roberto mandou uma perguntinha. E acho que até combina um pouco com essa. Qual foi o filme não tão conhecido do grande público que você mais gostou de ter apresentado para os ouvintes? E qual o filme que você ainda não conhecia que mais gostou de ter conhecido pelos bate-papos? Olha, não é porque você não vem com um montão, Tá bom. Não vem com um montão, não. Não é porque você está aqui, porque a gente fez um trabalho conjunto desse filme, mas eu amei falar de Cora. Eu acho que Cora era um filme que entrou no final do ano, numa época assim que a galera não estava focada tanto em cinema. Tanto que eu corri falar com você, porque eu sabia que você tinha assistido e eu tive a oportunidade de entrevistar os diretores. E foi um filme nacional, feito de uma forma completamente diferente, uma coisa meio documental, inspirado num livro, né? A continuação de um livro que a mãe de um dos diretores escreveu. Um filme que não te dá tantos elementos, que é um documentário ficcional muito bem feito. Foi um filme que eu gostei muito de ter trazido, de ter apresentado. Até essa semana que a gente está gravando esse episódio, a gente teve um comentário, né, num dos posts que a gente fez, então é um filme que continua reverberando, que as pessoas continuam descobrindo. Então, eu sempre que eu posso trazer cinema nacional, apresentar coisas aqui nossas, eu faço. Esse ano eu estou prometendo, eu sei, mas eu vou trazer mais cinema nacional, que também é uma falha que eu tenho de filmografia. Tem muitos filmes famosos brasileiros, até o Vitor me xingou esses dias, porque tem uns filmes que eu não assisti,
Mas é que às vezes passa. É a época, eu falei, eu tava assistindo Marvel nos últimos 10 anos, né, gente? Agora que eu dei Quem mais não diminuída. viu Carandiru? Meu Deus, Isso me Carol, onde você entrega estava? aqui. Vou Onde você assistir estava? até a data desse episódio só para acabar com essa tua alegação. Ai, gente, não dá para ver tudo, né? E tem muita coisa que eu sei que eu não vi. Então, eu tento, inclusive, isso é uma das coisas. Eu tento incluir alguns filmes que eu não vi, que eu quero muito ver num episódio, sabe? Como foi o episódio. Qual que foi a outra parte da pergunta? Um era de filmes que eu gostaria de apresentar e outro o quê? Que você foi apresentada e que você não conhecia ainda. Todos os animes do Estúdio Ghibli, todos. Eu nunca tinha visto nenhum. Eu tinha visto um pedaço da Viagem de Chihiro, um pedaço. E daí eu confesso, eu tinha um preconceitinho, eu falei isso no episódio, eu tinha um preconceitinho com anime e tal, eu era tipo, né, Sabe filmes da nada, Disney. coitada. Não, sabia, né, Carolina 2021, a Carolina 2022 já tá ligada nos Paranauê. E daí eu assisti e foi um vício, assim. Eu comprei o livro, né, eu tenho essa mania, comprei o livro, a trilogia do Castelo Animado. Eu tenho mania quando eu gosto muito de filme, eu compro a trilogia dos livros, vou atrás dos livros, se eu já não li, né. E foi uma das coisas que eu muito gostei de tanto que a gente fez um segundo episódio, que foram os animes que inspiraram os filmes de Hollywood, né? Porque eu gostei muito dessa pegada, assim, desse jeito. Então, não posso dizer um filme, talvez o Castelo Animado, que eu gostei demais, eu achei muito fofo e me identifiquei muito com a personagem, né? Não vou explicar por quê, mas enfim, fica a dica para quem assistiu o filme. Deixa no ar, deixa no Deixa ar. no ar. Roberto, muito obrigado pela pergunta, muito boa, viu? E ela puxou seu saco na resposta. Senti isso. Mas Roberto, meu amigo querido. tá valendo, porque o Ghibli merece ser puxado o saco. Sim. Bom, vamos ficar nesse tema. Tá. Que filme que mudou a sua visão e experiência sobre cinema? Sabe quem perguntou isso? Quem? Uma pessoa que gravou sobre a trilogia do Antes. Gabi Fischer. Gabi, queridona. Não, a gente falou de trilogia do antes, durante e depois desse episódio. Aí a gente falou num outro evento que ela me convidou para participar sobre a trilogia do antes. E eu pirei tanto na trilogia do antes que eu já esqueci a pergunta. Qual que é? Que filme que mudou a sua visão? Que filme que mudou a sua experiência sobre cinema? Que você entrou na sala, ouviu em casa e falou: caraca, isso é cinema. Nossa, essa aí eu devia ter pensado podem antes. podem ser vários. Vai jogando. Ó, o filme que mudou para mim tudo, que é por isso que, inclusive, é um dos meus filmes favoritos é Matrix, né? Eu contei isso em algum evento, eu não sei se eu contei isso no podcast, mas eu conto de novo. Eu tinha 12 anos quando o filme saiu, entregando a idade. Eu tava no avião, eu tava voltando de viagem, e é aquela coisa que você podia escolher na telinha e tal. Eu escolhi esse filme que tava lançando, e eu não entendi nada. Tava na hora do jantar, eu tava dormindo, aquela cena do Neo saindo daquela cápsula lá, muito nojenta. A primeira vez que a gente vê Matrix, ninguém entendeu, né? O filme ficou sendo debatido por muito tempo. E foi um filme que mudou muito para mim e continuou mudando durante muitos anos. Porque primeiro eu vi ele como uma transformação do cinema, a gente, né, todo mundo falando do bullet time, toda aquela transformação tecnológica. Depois toda a história subjacente, a história não tão subjacente, as referências ao budismo, tudo que eu fui descobrindo, que eu fui desvelando do filme, eu fui entendendo como esse filme foi importante, porque ele mudou muita coisa, não só a história do cinema, mas a minha história, né? Foi uma idade que eu via muito desenho, que eu via muito filme, né? Era sabe aquela idade quando você tá, para quem tinha TV a cabo, acho que lembra. Você deixa sempre ligava nos canais de criança, daí você começa a ligar nos canais de adulto também. Essa idade, assim, que você começa a descobrir que existem milhões de outras coisas que você não sabia que tinha, que você passava reto, você botava nos canais de desenho, assim. Pula do Nickelodeon para uma TNT, para Exatamente. Você para de assistir Cartoon Network, você assiste Cartoon Network, mas não é só Cartoon Network, entendeu? Porque ainda tinha uns desenhos que eu não gostava mais, então você começa já a descobrir o mundo, e foi nessa época que eu descobri Matrix, então foi realmente abriu para mim. Mas eu acho que sempre, assim, mudar o cinema, tem filmes que marcam, que eu consigo lembrar que me marcaram, por exemplo, quando eu assisti O Senhor dos Anéis, o segundo no cinema, e o segundo e o terceiro. O primeiro eu tinha assistido em casa. Quando eu assisti O Senhor dos Anéis no cinema foi épico, não existia um filme. Hoje em dia, ligou a TV, tem um filme de 3 horas passando, né? Mas 2001, 2000, Chato, 2001, né? Chato. Não tinha, era muito épico mesmo um filme de 3 horas. Então, e uma história engajante, né? Engajante, às vezes tem essa palavra. Uma história que prende, mas história que você fica ali envolvida 3 horas e preocupada com o Frodo, com o Anel, com a sociedade do Anel. Inclusive, eu estou relendo aqui Senhor dos Anéis, quem quiser conversar, me manda mensagem. Mas é uma história que mudou para mim também, esses filmes muito bombásticos, assim, esses filmes grandiosos. Depois
Teve alguns outros, mas é difícil falar isso, né, Vi? Responda você, eu não sei mais. O que mudou para você? Agora jogando a pergunta de volta. Mudou? Que filme mudou a sua experiência cinematográfica? Difícil, né? Olha, o entrevistado aqui é você, viu, Carol? Me Quando abstenho. for 2 anos de obsessões, você vai lá e pergunta, porque 1 ano já foi também. A gente nem comemorou, eu agora falei, nossa, a gente podia ter feito alguma coisa, mas tá bom também. Acontece. Fazer o mais importante. Mas agora que eu fiquei lembrando, primeira vez que você foi lá no Obsessões, você falou sobre um documentário, sobre crítica. Viu? Com a Carolina 2022 tá avançada. Não, eu fui em 2021, né? Então, Carolina 2021, segundo semestre, já estava muito avançado. Primeiro semestre ainda estava falando de coisas mais travadas. No segundo semestre. Documentário brasileiro ainda. Viu? Não, é outro nível, Kleber né, Mendonça Vi? Filho. Foi. Não viu Eu o Carandiru, gosto. né? Mas tudo bem. Só queria colocar isso aqui. Só queria jogar de novo a Discord, entendi. Porque eu via desse, né, gente? Ele gosta de jogar a sementinha da Discord e sair correndo. Tipo, e depois volta para ver o que aconteceu. Joga a bomba fumaça, a bomba ninja e foge. É isso aí. Tipo isso. Mas não é que eu não gosto de documentário, vamos deixar bem claro. É que eu não tinha experiência com documentário, tipo, não tinha vivências, né? Os que eu vejo, eu gosto. Eu adoro ver documentários. Eu vi um da Nina Simone, isso aí foi transformador também. Foi um documentário que transformou para mim. Vidas reais são muito transformadores. Eu tô para ver o da John Didion, tô acabando o livro para correr ver o documentário. Mas são documentários que eu gosto demais, assim. Eu não gosto quando fica muito real, sabe? Quando é aquela coisa de, tipo, vamos fazer um documentário sobre a favela, não sei das quantas, e o fulaninho que não come há não sei quantos dias. Porque me dá um ruim. Eu sinto muito o que eles estão mostrando, assim, de sentir mesmo, muito. Então, é por isso que eu acho que eu sempre corri do documentário. Quando é mais jornalístico, né? Exatamente. É uma coisa mais... por causa disso, assim. Mas eu gosto, eu acho que é um gênero super válido. Eu estou descobrindo bem mais agora, principalmente depois que a gente se conheceu, que você ama documentários e posta muitos documentários, daí eu comecei a acompanhar um pouco mais. Pronto, fiz o meu Você tentei também comentou, salvar. a gente comentou sobre Sobre o a quê? gente comentou sobre Flea também, né, no nosso episódio, e depois você também falou de novo sobre ele. Sim. A gente falou sobre animações, né? Foi super legal. Animações Bom, adultas, só que lá. não essas animações adultas, animações para adultos. Quer dizer, animações que crianças não podem assistir. Tá bom, isso. Tem festa da salsicha, gente. Você fez um episódio sobre bruxas, né? No Halloween. Isso. Sim. Quem é? Luísa, é isso? É Luísa? É a Lu, minha amiga bruxa. Um beijo, inclusive um beijo para todo mundo que mandou perguntas. Vocês são incríveis, são maravilhosos. Beijo, Lu! Participarem, pessoas que participam, que dão feedback, que estão sempre comentando. Então, não são só convidados, são pessoas super ativas no podcast. Então, um beijo para todo mundo. Um beijo, Lu. E sim, o episódio de bruxas foi muito legal e foi difícil também fazer essa seleção, hein? Porque, olha, eu não sabia que tinham tantos filmes sobre bruxas no mundo. Tem muito. Um beijo, Lu, bruxa, né? Vamos mandar um beijo, né? Joga pro mundo. Carol, se você pudesse escolher qualquer pessoa, qualquer ser humano, não vai falar de extraterrestre, qualquer pessoa para participar numa collab com você no podcast. 3. Vou te dar uma molezinha. Ela pediu 1, eu vou mandar 3. Quem que você quer entrevistar no podcast? Mas pode ser, assim, 3 pessoas, tipo, do mundo inteiro, vivas ou mortas? A morta você tá querendo demais da Luísa, né? Que ela é só bruxa. Ela não é Deus. Tá bom. Nem Deus, né? Ninguém. Morreu. Vivos, Tá, por favor, pelo menos. Se quiser falar um morto, eu deixo. Não, ó, eu vou falar uma das minhas atrizes favoritas. Que mórbido isso, hein? Sei lá, né, gente? Mas, ó, tem tanta gente que já morreu que, né? A gente gostaria de ter convivido mais, conversado, entrevistado. Mas dos vivos, então, eu vou falar uma das minhas atrizes favoritas, que é a Jessica Chastain. Eu amo ela, eu amo todos. Além de a mulher é talentosa, é bonita, é engajada, faz filmes girl power e tem uma amizade super legal com um monte de ator e atriz. Ela parece uma pessoa maravilhosa, não sei se é, mas, né? Instagram é uma mentira, então a gente acha que é. Então, eu adoraria entrevistá-la, saber como é que ela escolhe os projetos dela, como é que ela... Eu vi um stories dela uma vez, ela mostrando como é que ela anota nos scripts delas. Então, ela é super cuidadosa, ela é super detalhista, ela participa um monte na criação dos personagens que ela faz.
E ela começou no teatro, né? Então, assim, eu gosto muito do trabalho dela, apesar que eu acho que às vezes ela acaba repetindo um pouco o perfil de personagem em alguns filmes. Mas é uma escolha profissional dela, então, inclusive, gostaria de perguntar isso para ela. Quem sabe um dia, né? Se o cabelo do filme ficar muito famoso, a gente começa a entrevistar americanos, e eu falo, e aí, Jessica? E aí, quer falar com participar aqui do meu podcast? Então, essa era uma. Essa é uma. Aí, outra pessoa que eu queria muito entrevistar, mas assim, né? Sonho, Fernanda Montenegro, né? Parece clichê, gente, mas eu vi essa mulher na Bienal e ela é tão maravilhosa quanto ela aparece. Ela fala de uma forma tão cativante e ela estava lançando aquele livro dela de fotografias e foi uma experiência incrível só estar na presença dela e da Fernanda Torres. E, inclusive, vão a bienais, participem de eventos de cinema, prestigiem a arte pessoalmente, porque é outra coisa, é muito diferente. Então, era uma pessoa que eu adoraria, tanto ela quanto a Fernanda Torres, eu acho que são super talentosas, mãe e filha, né, de formas diferentes, mas que escrevem, também participam ativamente das coisas, então é outra que eu adoraria ter aqui. E aproveitando a nossa deixa, que recentemente a gente falou do Alto da Comparecida também, né, então ter a nossa Comparecida aqui ia ser sensacional. E terceira pessoa, para ficar dentro do podcast, gostaria muito de falar com o Tarantino, né, gente? O Tarantino, então, saber como é que ele cria, como é que ele escreve, como é que ele pensa os filmes, como é que ele escolhe as músicas, como é que ele pensa no projeto para o outro. É muito interessante. A minha ideia quando eu entrevisto é muito querer entrar na cabeça das pessoas, assim, saber o que elas pensam sobre a vida. Então, eu adoraria que essas três pessoas participassem aqui do programa, trocassem um pouco e abrilhantassem ainda mais. Esse programa que já tem tantos convidados brilhantes. E morto? Ai, eu fiz essa pergunta, mas eu não pensei bem na resposta. É tipo morto, gente. Vamos pensar. Ai, tanto ator bom. Esse dia eu tava pensando, gente, quanta gente boa, né? Que a gente. Sabe por quê? Porque a gente vê alguns filmes, tem alguns atores que eles não morrem. Tipo, os filmes ficam eternizados, assim. A gente não sabe, não lembra se a pessoa morreu há 1 ano, há 5, há 10, há 20, há 30, porque é tanta gente tão boa, então eu não sei exatamente agora. Falei, mas eu não sei. Talvez, não sei, uma Judy Garland, assim, para falar de divas, né? Que teve uma vida dificílima também. Talvez pegar ela no momento bom, né? Não lá naquele final que, coitada, já estava sofrendo. Mas eu adoraria também entrevistar uma Barbra Streisand, falando umas divas do cinema, assim, da música. Mas não sei, para mim, grandes artistas nunca morrem, então... Mas a Bárbara tá viva, né? A Bárbara tá viva, opa, tá viva e tá bombando aí, fazendo música, gravando coisas, essa é outra mulher que não para. Inclusive, eu queria fazer um episódio só sobre ela, porque ela é uma das poucas igotes do mundo também. Quem não sabe o que é igote é ganhador de Emmy, Grammy, Oscar e Tony, então a pessoa tem que cantar, tem que escrever, tem que dançar, tem que sapatear, tem que subir no telhado, tem que fazer tudo um pouco, basicamente, para ganhar os 4, e não é pela mesma obra, então são por obras diferentes. O Lin-Manuel Miranda, né, acho que ele é um igote já, tá quase. Outra pessoa também, trazer aqui o Lin, hein? Trazer o Lin ia ser bom também, hein? Nossa, dá para viajar aqui nas opções. Olha, achei que era achei que ia ser. Falei Achei que você agora, ia falar falei agora. ele. Nossa, Lin também, gente. Nossa, amorzinho, maravilhoso esse homem. Aqui no Brasil, EGOT só tem, acho que o Fábio Júnior, que atua, canta, escreve. Beijo, Fábio Júnior. Agora a gente vai se encaminhar para o final, a última pergunta, que ali volta. Ali volta, como no musical, a gente falou da Bárbara aqui, do Fábio Júnior, cantores brilhantes. Carol, sem dar risada, não vem. O Fábio Júnior é maravilhoso. Não, também mas ele não ganhou nenhum prêmio para ser igote, né? É um igote honorário, então. Não ganhou para você. No meu coração, ele ganhou tudo. Qual conselho que a Carol daria para a Carol antes do podcast? Nossa, Carol para Carol, olhe para a câmera da verdade, Marília Gabriela, total. Clodovil Hernandes, por favor. Você vai fazer também que nem a Marília Gabriela, uma cor, um filme. Pessoal, a gente está muito entregando idade, né? Mas tudo bem. Conselho, gente, eu acho, essas coisas de dar conselho para você no passado é muito relativo, porque eu sou uma pessoa que adora distopias, adora filmes de ficção científica, então assim, e adora coisas existencialistas. Então assim, para eu poder dar um conselho para a pessoa lá, eu tenho que ter passado porque ela passou para poder saber o conselho de agora, entendeu? Como é que eu ia chegar à conclusão de um conselho agora se eu não tivesse passado pelo que eu passei? Não posso querer encurtar meu próprio caminho. Não sei se fez algum sentido, se isso ficou mega distópico, mas assim,
eu diria para ela fazer o que ela fez, a Carolina de 2021, a de 2022, a do dia 31 de maio, entendeu? Todas. A gente só vai aprendendo fazendo as coisas. E eu tenho uma frase, né, uma coisa que eu gosto muito, que é o caminho só... Eu não sei exatamente agora, eu não lembro, eu não estou nem um pouco poética hoje, mas assim, a gente precisa dar o primeiro passo, o caminho vai construindo à medida que a gente vai andando, vai se construindo à medida que a gente vai caminhando. Então, a gente não... se teria feito isso diferente, talvez se tivesse feito isso diferente, os resultados seriam diferentes, eu não estaria aqui nessa forma agora. E tudo que eu passei nos últimos anos, e desde que eu me abri mesmo para o mundo do cinema, para o mundo da escrita, comecei a me colocar mais nas coisas que eu faço, as coisas mudaram muito na minha vida. Então, o conselho que eu diria para a Carolina do ano passado é só vai, mete a cara, faz o que você acredita, convida as pessoas que você quer, fala sobre o que você acha que é relevante, que as pessoas vão querer ouvir, ou que você acha que é interessante falar, que você gostaria de falar e você gostaria de ouvir, que eu vou muito nesse viés, né? E segue, não desiste, não fica com medo. Graças a Deus, eu não tive nenhuma crítica negativa, não tive hater, até hoje, assim, nunca tive esse problema. Todas as pessoas que vêm falar comigo vêm sempre de um lugar de carinho, de amor, de querer realmente dar uma sugestão, ajudar, fazer uma crítica construtiva. Então, eu sou muito grata por esse um ano e por estar podendo falar desse podcast aqui um ano depois. Teve alguns altos e baixos na minha vida pessoal. Nesse podcast mesmo, às vezes acumula tudo, fico que nem uma louca, mas acaba que dá tudo certo e eu acho que é isso que eu diria para ela, vai que vai dar tudo certo, só seguir que o caminho vai ser sendo descortinado à sua frente. E foi um caminho lindo esse último ano, Carol. Agora, bate pronto. Já que você falou, vamos lá. Estava aqui guardadinho, você falou, vai fazer igual a Maria Gabriela, eu vou falar para você, olhar para a câmera, na verdade, o pessoal está ouvindo, mas ela está olhando que eu estou vendo. Um filme. Pode ser o que eu já falei? Não, fala outra então. Vou falar... Pode. Ai, que difícil! Tô vendo muitos filmes na minha cabeça. Ai, meu Deus. Só para falar brasileiro, tá? Central do Brasil. Falou de Fernanda Montenegro, puxei o livro. Um livro... Os Miseráveis. Amo demais. Esse livro mudou a minha vida, né? Literário. Um musical. Pode ser Os Miseráveis também, mas eu vou jogar Fantasma da Ópera. Ator. Ai, que difícil. Oscar Isaac. Atriz. Já falei do Jessica Chastain, então eu vou jogar outra. Cenas de um casamento, né? Total, gente. Eu amo esses dois. Uma outra atriz maravilhosa. Cate Blanchett. Maravilhosa. Um pedido. Esse um pedido parece coisa de Miss, né? Mas vai lá, um pedido. O que é um pedido? Um pedido para o universo, um pedido... que esse podcast tenha muitos e muitos convidados especiais e que atinja cada vez mais pessoas e continue fazendo a alegria de quem escuta nesses 30 minutos, 40, 50 minutos. Jéssica, tá ouvindo aí? Ó, vem aqui, cola com a gente. Isso. O que você quer para o Cabine do Filme? Era basicamente isso. Eu quero continuar aqui podendo falar das coisas que eu acho que faz sentido, de cinema que eu gosto tanto. Eu sempre procuro expandir, né? Então eu trago literatura também, sempre jogo aqui uma literaturazinha, falo de outros aspectos do cinema, procuro pessoas diferentes. Eu quero que o Cabine do Filme cresça, tem mais pessoas que queiram participar, pessoas da indústria do cinema, apaixonadas pelo cinema. Eu sou muito grata demais, assim, aos meus amigos todos, que todo mundo que passou por aqui é meu amigo, se não era, virou. E por cada um que esteja aqui, pelo Vitor que está aqui, por todos esses convidados que vão retornar, alguns vão retornar, que abrilhantaram o podcast, mas, acima de tudo, eu aprendo sempre muito, assim, eu acho que essas trocas são muito ricas, eu quero que o podcast continue sendo um instrumento, uma voz de troca, e de levar coisas novas e momentos bons e agradáveis para quem está ouvindo e para quem está participando também. Então, eu acho que vida longa ao Cabine, mas sempre assim, cada vez mais esse ar, né, que é o meu ar de falar de cinema, de falar sobre as coisas que eu gosto, que contagie cada vez mais pessoas. Eu vou falar, então, e agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, e eu certamente falo por todos os convidados que já passaram, pelos que vão passar, pelos seus ouvintes, que eu também sou fã e sou ouvinte. Parabéns, Carol. Vida longuíssima ao Carta de Carolina, ao Cabine. É um trabalho que você faz de coração, dá para sentir, a gente sente. E eu sou muito grato mesmo também estar aqui, fazendo essa graça que estou fazendo, comemorando, né, celebrando esse um ano, que venham muitos mais anos, que você continue o seu rumo, a sua jornada. Tá lindo, tá? Quem tá vendo
aqui de fora, eu que já estive aqui dentro algumas vezes, estou do seu lado, conte com a gente. Estou falando com a gente porque eu certamente estou falando por todo mundo que já passou por aqui, que te quer muito bem e que gosta muito do que você faz. Parabéns. Agora se despede, pode voltar, o podcast é seu. Obrigada, Vi. Nossa, obrigada mesmo. Eu vi, assim, ele ouve todas as minhas reclamações todas e eu até embarco nessas loucuras que a gente inventa. Obrigada sempre pelas nossas trocas. Eu sempre agradeço, porque para mim isso é muito importante e é muito, sei lá, é muito genuíno, assim. E eu agradeço, eu só tenho a agradecer, gente. Eu sei que fica uma coisa meio repetitiva, mas é que você está aqui 1 ano fazendo um podcast semanal, que teve 2 semanas de intervalo. Então, assim, você contar com pessoas, a gente não faz nada sozinho, né? Então, o Tadeu, sempre vou te agradecer, Tadeu, sempre, ele ouve esses episódios todos, ele edita, ele ouve de novo, porque você mudou a minha vida, assim, na hora que você sugeriu esse podcast, foi um momento foi um momento muito difícil na minha vida, e foi um escape, assim, muito lindo, eu poder falar do que eu gosto e poder levar isso para outras pessoas. Então, eu te agradeço sempre pela parceria, o Tadeu é incrível, gente, quem não escuta o podcast nas terças-feiras do Rabiscos, o Rabiscos já tem mais de 3 anos, o Tadeu traz sempre convidados incríveis, eu sou muito fã, e agora a Lua também veio para somar nesse podcast tão lindo, trazer a energia dela tão bonita, e todo mundo que passou, todo mundo que ouve, assim, eu acho que eu ganho tanto quanto vocês, fazendo isso aqui, se não ganhar mais do que vocês. Então, é muito bom poder estar aqui comemorando esse 1 ano, que né, a gente não pensa que as coisas vão durar, mas elas duram. É só a gente insistir, fazer com o coração, que vai dar tudo certo. Então, obrigada, gente. Semana que vem tem mais, toda semana estamos aqui, estamos no Quarto Carolina, e também fazendo jabá, escutem Obsessões, sigam a vida nos Sessões de Cinema, porque o podcast deles é também feito com muito carinho, com muito coração. A gente aprende muita coisa, a gente dá muita risada. Às vezes a gente chora, né? E tem os episódios que a gente chora, tem de tudo um pouco, porque o cinema faz isso. O cinema nos toca em todos os lugares, e às vezes em lugares que a gente nem sabia, nem esperava. Então, obrigada de novo por estar aqui comigo, por ter preparado, por ter organizado tudo. Eu estou enchendo a paciência dele faz dias com esse episódio, e ele sempre vem e abrilhanta tudo que ele toca. Obrigada. Um beijo para todo mundo, então. Você merece. Um beijo para todo mundo. E você vai voltar, hein, Vi? 2022 a gente tem que fazer esse documentário, isso aí acontecer.